Na capital de Pernambuco, terra onde nasci, histórias de aparições e milagres são comuns. Mas a história que irei contar agora, escuto desde muito pequena. É um relato comovente sobre a proteção que prestam os bons espíritos aos mortais em momentos de necessidades. Tudo aconteceu em março de 1939. Amaury Coutinho era estudante do 6º ano do curso de medicina na Bahia. Morava no bairro pobre daquela capital, na Baixa do Sapateiro. Certa noite, estava ele em seu quarto de estudante, preparando seus pontos, quando ouviu baterem à porta com muito vigor e nervosismo. Coutinho não tinha amigos que pudessem procurá-lo àquela hora, mas mesmo com medo atendeu. Ao abrir a porta de seu quarto, viu um homem aflito. Era Horácio Veiga, o barbeiro, morador daquela rua, 5 ou 6 quadras acima. Angustiado, pedia ao estudante, já o chamando de doutor, que fosse com ele e salvasse sua filha. Amaury Coutinho alertou que ainda não era médico, e por isso não poderia examiná-la, que ele recorresse ao médico, que seria melhor. Mas Horácio implorou. Tinha ele muita confiança em Coutinho, que já era quase um médico. Ele havia de salvar a criança. Além do mais, eles eram pobres e não tinham dinheiro para pagar um médico. Diante dos pedidos de Horácio, ele decidiu acompanhá-lo. Em sua casa, que era nos fundos da pobre barbearia onde trabalhava, examinou a criança, que tinha 1 ano e 6 meses. Estava doente havia 3 semanas, presa de uma gastroenterite, que a estava consumindo aos poucos. Tentou os tratamentos clássicos para o caso, mas de nada adiantava. Mudou de terapêutica, experimentando medicamentos e regimes adequados. Nada. Os dias se passavam e a menina piorava. Amaury Coutinho havia se interessado muito por aquele caso e estava perdendo as esperanças. Recorreu aos livros procurando novos métodos de tratamento. Esgotou, enfim, sua capacidade de conhecimento, menos sua persistência em salvar aquela garota. Certa noite, voltou tarde da casa de Horácio Veiga. Vinha inconformado. Era tanto esforço, tantos remédios tentados. Tinha arriscado tudo o que se conhecia na época, e o mal não cedia. A menina já estava nos seus últimos dias ou horas. Coutinho chegou a achar que a medicina era uma farsa. Ele, que estudava com tanto sacrifício e aplicação, chegava ao fim do curso e era incapaz de salvar uma vida. Naquela noite, sentou-se na cama depois de apagar a luz de seu quarto. Estava refletindo o caso, quando ouviu uma voz de homem muito clara, como se viesse de muito longe. Não fique triste, meu caro colega. Surpreso, levantou-se da cama e olhou ao redor. Ninguém. Abriu a porta do quarto e olhou o corredor. Ninguém. Silêncio na velha casa. E a voz tornou. Não se assuste. Eu sou o amigo. Sei porque sofre, mas não se preocupe. A criança se salvará. Ficou como um louco e perguntando aos lados. Quem é? Quem é? E a voz o explicou. Sou o médico que viveu no Recife há muitos anos e que em vida se chamou Silva Ferreira. A criança se salvará se você tiver fé em Deus e seguir à risca as indicações que vou lhe dar agora. Ele estava perplexo e a voz se tornou mais pausada e grave. Siga esta medicação. Aplique na doente banhos mornos de 2 em 2 horas. Pela manhã Um momento! Freneticamente, Amaury interrompeu a voz. Preciso anotar isso. Vou pegar um lápis e um papel. Mas a voz mais enérgica. Não acenda a luz. Procure guardar de memória o que vou indicar. Pela manhã, dê 1 colher de sopa de sulfato ferroso. Durante o dia, nos intervalos da alimentação, água albuminosa preparada com 2 claras de ovos. Coloque meio litro de água fervida, bem batida até dissolver a clara. À tarde, aplique uma compressa de água morna com eucalipto e um pouco de glicerina. Dobre as doses do remédio a partir do 3º dia e a criança se salvará. A voz, de repente, sumiu.
Amaury Coutinho guardou tudo na memória. Seguia a medicação tão simples e notou com surpresa que a criança melhorava claramente. Com 4 dias, sua melhora era surpreendente. Com 6 dias, acabaram os problemas nos intestinos. E em menos de 20 dias, a criança estava completamente boa. O jovem estudante ficou extasiado com o caso, pois jamais tinha ouvido falar em algum médico chamado Silva Ferreira, pois não eram da mesma geração. Curioso, ele resolveu pesquisar sobre tal médico com alguns colegas, que confirmaram ter vivido no Recife um notável médico chamado Silva Ferreira, falecido havia mais de 20 anos. O ano letivo terminou e Amaury Coutinho se formou. Foi clinicar no Recife. Hoje, sabe perfeitamente quem foi Dr. Silva Ferreira. Conhece até seu filho e costuma comprar remédios na farmácia Silva Ferreira desta capital. Sempre que possível, Dr. Amaury vem nos fazer uma visita. Ele e meu pai relembram esses momentos de aflição com muita nostalgia. Já eu, não me recordo de nada claro, mas sempre vou dever a minha vida a um bom espírito, que intercedeu por mim através do Dr. Amaury Coutinho, nos fundos da nossa pobre barbearia. Direção: Arém Produções. Roteiro: Evelyn Karen e Poliana Helena. Edição: Ana Laura e Paula Bandec. Locução: Éder Yukio, Guilherme Rubino e Joyce Silveira. Fotografia: Paula Bandec. Operador de áudio: Jander Zanerato. Produção: Ana Laura, Evelyn Karen, Joyce Silveira, Mozart Davi, Paula Bandec e Poliana Helena. Trilha sonora: Teófilo Augusto Pinto e Link Park. Agradecimentos: Claudino Vieira, Isaías Vinícius, Mônica Bandec e Vitor Arroio. Realização: Arém Produções. Projeto orientado pelo professor Teófilo Augusto Pinto. Universidade Anhembi Morumbi, junho de 2007.